Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Antes de iniciar, faço o aviso que essa nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E convido a todos, antes da prece inicial, a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Sem tais armas. Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Prece, por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua perdoai-nos, nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Amém. Que assim Amém. seja. Zoninha, você quer escolher hoje? Porque Pode escolher. porque os cachorros tá aqui danado. Vamos lá. Evangelho, página 68. Ressurreição e reencarnação. Que página que é que eu não ouvi? 68. Obrigada.
Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os caduceus cuja crença era de que tudo acaba com a morte não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição pode assim aplicar-se a Lázaro, né, que nós sabemos que ele não estava realmente morto, possivelmente num estado de catalepsia, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus foi muito claro. Nós conseguimos entender, nascer de novo, é reencarnar. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, e nem para onde vai. E mesmo o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, naquela época, os judeus eles não tinham condições de entender o que Jesus estava dizendo, E até hoje, isso é mal interpretado, Desde, acho que foi do Concílio de Trento, Rubão, que a Igreja Católica aboliu aí a reencarnação, e muitas pessoas acreditam que nós só temos uma só vida, que seremos ou condenados ou salvos. O Rubão pode contar aí essa parte da história que eu acho muito interessante. Então, até o século V, o texto era constante como reencarnação, certo? Até o século XX. Inclusive, um dos precursores do Espiritismo, que era o bispo Orígenes, que foi o maior defensor do processo de reencarnação. Ocorre que, naquela época, houve o Concílio de Constantinopla. E presente estava Teodósia, uma cortesã que se casou com Justiniano, que era o imperador romano da época. E essa mulher teve uma vida devassa, mas por acaso aí acabou se casando, com o imperador e se tornou uma mulher da elite. E lhe foi dito que ela, se ela não se comportasse, se ela não se redimisse,
dos seus pecados e se voltasse à espiritualidade, a cumprir os ditames do Evangelho, ela voltaria como uma pobre, doente, entendeu? Aí ela através da influência que tinha junto ao seu poderoso marido, fez com que os bispos desse concílio retirassem do Evangelho o termo reencarnação e introduzisse o de ressurreição, certo? Foi só uma conveniência para atender às ordens dessa senhora, né? Mas a gente sabe que quando nós morremos, né, nós ressurgimos no plano espiritual como somos na última encarnação, né? E o processo reencarnatório é muito mais complexo, mais científico, né? Que até hoje há muita discussão a respeito, não, Fred? Obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, essa Teodósia deve ter sofrido muito por conta disso, né? Porque até hoje, né, muitas religiões né, seguem, né, essa questão da ressurreição e não da reencarnação. E isso provoca um atraso, né, nas pessoas, no entendimento do mundo espiritual, muito grande, né? Então, realmente foi um ato bem complicado, né? Roseli e Rosângela, vocês têm alguma dúvida sobre o tema da reencarnação? Só para descontrair, mas Teodósia, que nome. Aquela época tinha nomes bem diferentes, né? Você fica quietinho aí que pode ser você, viu? Rosângela, imagina se você foi a Teodósia, né? Meu Deus! Na verdade, nós não sabemos quem fomos, né? É claro que a quantidade de pessoas importantes da antiguidade, né, não comporta, né, todo mundo que acha que foi rei, foi nobre, né? E muito provavelmente a maioria de nós fomos pessoas simples ou então de um grau mediano que levamos vantagem quando era possível, né? Porque se hoje as pessoas brigam por essas vantagens ainda, imagina naquela época, né? Que tudo era mais difícil, tudo era mais complicado, né? Bom, Verdade. eu vou ler mais um pouquinho. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? E Jesus lhe observou: Por que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fales das coisas dos céus? Né? Jesus estava querendo dizer, né? Meu amigo, você está arranhando a superfície ainda, né? Que nem diz o povo inocente, né? Bem inocente, porque um conceito tão claro para nós hoje, né? Há 2000 anos havia grande dificuldade de entender porque os judeus, que eram o povo monoteísta daquela época, por isso que Jesus escolheu reencarnar entre eles, se eles, né, tinham compreensões, né, não muito claras a respeito disso, imagina os outros povos, né? É interessante, eu tô assistindo aquela YouTube novela do livro Há 2000 Anos,
E chega uma parte, né, que o amigo do Públio Lentulus, o Flavínio Severus, né, ele está na cama, está prestes a partir para o mundo espiritual, e chega para o Públio e fala: você lembra daquele sonho que você me contou quando você foi Publius Lentulus Sura, né, que participou da revolta de Catilina e furou os olhos e torturou um monte de gente? Pois é, eu estava lá também e eu afiancei, eu eu concordei com todos esses seus comportamentos, o que me causa assim muita dor. Mas agora eu entendo que nós temos várias existências, né? E você foi Sura e agora você é só Publio Lentulus. E eu fui o seu companheiro e nós continuamos ligados, né? Por um laço de amizade, de irmandade que não se altera. Mas isso não deixa de me causar dor, né? De sentir tudo o que nós fizemos juntos, né? Porque o Publio Lentulus, ele tinha um sonho recorrente, né? Há uns 16 anos atrás, dessa parte da história, e ele comentou com o amigo esse sonho. E nessa época o amigo, isso aí é coisa da sua cabeça, sei lá, não dê credibilidade a isso, né? Mas com a aproximação da morte, ele já tendo essa já estando mais desprendido, né, do corpo físico, entendeu que todos nós temos várias existências. Então eu acredito que naquela época poucos homens e mulheres tinham essa consciência, pelo menos lá no mundo romano, né, na Judéia, dessa que nós temos, né, várias existências, né, da reencarnação. E se nós formos pensar, uma das leis basilares, né, de Deus é a pluralidade das existências, porque só essa lei ela traz justiça. Porque se formos acreditar que temos só uma existência, né, que tudo começa e acaba nessa vida, para que ser melhor? Para que nos esforçar, né, para nos melhorar? Então, pelos materialistas, viva a vida ao máximo, né? Tire de quem tem para que você tenha também e aproveite, né? Porque se a vida acaba no túmulo, por que eu vou me esforçar? Agora, sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, que tudo o que fazemos é contabilizado no tribunal da nossa própria consciência. Então, o esforço em nos melhorarmos, nós vemos que ele traz vantagens importantes, porque bem vivendo nós resolvemos o nosso passado e plantamos um futuro luminoso, né? Então, provavelmente as nossas próximas existências serão mais fáceis e até essa vida mesmo, né? Vamos pensar. Eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, acho que foi 2005, 2004, acho que foi 2005. Foi até o Miqueias que me levou no centro espírita. E, assim, eu era constantemente obsidiado, constantemente. Tanto que toda vez que eu ia no atendimento fraterno, o, o médium que me atendia falava: olha, você deve desenvolver a mediunidade e procurar ter melhores pensamentos, uma época tão complicada que era para mim. Aí eu só resolvi fazer isso quando eu estava de mudança aqui para Guaratinguetá. E daí minha vida realmente melhorou. Com o Evangelho no Lar e com a mediunidade, porque
A mediunidade é uma forma de você acelerar o processo de mudança, porque a maioria das mensagens que chegam é sempre primeiro para tem a ver com você, né? Então, além do critério afinidade entre espírito e o médium, há a questão também do que te cabe escutar e pensar que aquilo é para você se melhorar. E desde que a gente começou a fazer o Evangelho no Lar todos os dias, a melhora ainda foi melhor, foi ainda mais incisiva e ajudou que a gente ficasse mais estável, né, nesses tempos tão difíceis, né? Comentários? Aproveitando, Fred, que amanhã é o dia da padroeira do Brasil, né? Essa região que você habita aí, ela tem um padrão vibratório muito elevado, né? Pelas irradiações do santuário, né? São muito poderosas, né? Legiões, né, de obreiros da luz, né? Volitam aí essa região, né? Levando aí as suas emanações divinas aí, né? Prodigiosas, e tanto faz bem para o nosso estado, para o nosso país, né? Esperamos que haja uma boa consciência aí dessa situação aí do fim do mês, né? Que nós não caiamos mais sobre o regime das trevas. Obrigado, Fred. Nada. Inclusive, né, ainda que o coração dos homens, né, que possam dirigir a igreja, né, tenham interesses secundários, né, que não a fé, que não a benevolência, né, que não o, o bem maior, né, os obreiros da luz estão lá presentes, auxiliando, né, aqueles que vão lá fisicamente agradecer, pedir, pegando essas. Só tirar uma foto de você. Tirou, meu amor? Papai tá terminando aqui. Que linda! Pronto. Olha essa foto. Que linda, Essa filha. daqui é uma foto dele. Tirar uma foto daqui. Ai, que linda! É uma graça. Pronto? Pronto, meu amor. Obrigado. Olha só, você tirou a foto da tela. Que legal! Belezinha. Então, eu quando vejo minha filha e vejo as crianças, eu penso, o mundo tem esperança. Ela pode estar um pouco tardia para os nossos padrões, né? Mas existe esperança. Verdade. Verdade. Né, seu Rubens? Perseveremos no bem, né? Uma luta constante, né? Mas imagina as emanações que sobem ao alto, né? Daqueles milhares de peregrinos, né? Orando, fazendo as suas penitências, pagando suas penitências, né? Deve ser uma imagem assim, se tivéssemos a imagem espiritual desse evento, não, Fred? Sim, seria Seria bacana demais, muito lindo. bacana conseguir ver, né, a quantidade de energia que sobe ao alto e que desce Semana ao dali, alto. né? Realmente, porque para Deus não importa, né, os que dirigem, né? O que importa é quem vai lá prestar aí o seu compromisso, a sua fé. Isso é muito importante, né? Nós temos aqui no nosso bairro um grupo de umas 200 pessoas ou mais,
e todo ano eles fazem a caminhada em direção a Aparecida. Eles levam, acho que uma semana caminhando. Olha só. Olha, depois que eles voltam, aqui tem a matriz no nosso bairro, né? É feita uma celebração especial a esses peregrinos. Eu já, eu já participei de uma ou outra. É sobrenatural, viu, Fred? É sobrenatural. Eles voltam irradiados de energia. O padrão vibratório deles se eleva muito Eu imagino. e irradiam, né? Para todo o contexto social aí, né? Com certeza. Realmente é fantástico. Maravilha, então, meus amigos. Vamos então passar as vibrações. Inicialmente agradecendo, pois muito temos recebido, muito mesmo. E assim temos por obrigação dar o pouco que temos para aqueles que mais precisam. Inicialmente, para os nossos amigos espirituais que estão em sofrimento, dentre eles os que saíram da vida pela porta do suicídio, como a Gabriele, o Elias, a Verena, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos possam ser amparados. E se tivermos algum crédito que seja, alguma moedinha espiritual que possamos ceder a eles como auxílio intercessório, que assim seja. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, e dentre estes por aqueles que estão com a ideação suicida, pois sabemos que ela se instala pela porta dos fundos da mente, de maneira sorrateira e até covarde, sendo soprada, né, pelos inimigos espirituais dessas pessoas. Que possamos pedir que Jesus ampare essas pessoas e também os seus algozes, aqueles que cobram as pesadas dívidas, que eles possam ser alcançados pelo perdão. Vibremos ainda, pensemos agora em todos aqueles que vêm à nossa mente, que estão precisando de auxílio. Pensemos neles por alguns momentos. Que todos esses irmãos sejam amparados. Que agora possamos pedir a manifestação das coisas, das situações justas, do auxílio de que necessitamos nessa vida. Pensemos com sabedoria, saibamos pedir com sabedoria. Não peçamos bens materiais, pois estes temos que conquistá-los com o nosso próprio esforço. Peçamos inspiração do alto para a resolução dos nossos problemas, pois eles são necessários para o nosso adiantamento. Peçamos que Jesus abrace, envolva a nossa pátria amada Brasil, as nossas autoridades, os nossos governantes, os nossos candidatos, assim como os líderes mundiais, que essas pessoas, tocadas pelo alto, possam restabelecer e manter a paz, possam fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelas igrejas
templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, pelos centros espíritas, que esses lugares santificados pelo auxílio ao próximo possam ser fortificados e amparados pelo alto. E que agora peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho tanto nos ensina, que possamos caminhar dos bons espíritas para o homem de bem que o Evangelho nos diz. Fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, com o nosso esforço para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém, assim seja. Uma boa noite a todos, obrigado. Uma boa noite a todos, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Bom descanso.